A minha infância, desde que eu me entendo por gente, foi no Pedra 90, onde ali eu cresci. Eu nasci em Rondônia, eu nasci em Cacoal, sou rondoniense, mas com 2 anos nós nos mudamos para Cuiabá, e foi ali no Pedra 90 onde eu cresci, onde minha irmã nasceu, eu tenho uma irmã. E ali a gente sempre estudando em escola pública ali, e sempre aquela vivência de frente para a praça, lembro dos finais de ano, da entrega de presentes, sempre uma infância de uma menina pobre, que sempre morou em lugares, sempre estudou em escola pública, mas que até tinha sonhos ambiciosos, que eu sonhava em ser médica, em ser advogada. E aí eu penso na minha profissão hoje de uma artista visual, uma escritora, como eu não pensava em ser, porque eu não pensava, porque não era um projeto de vida que era colocado numa menina de periferia. Então eu nunca imaginei ser artista, esse sonho nunca foi sonhado enquanto criança, e aí eu lembro dessa infância, dessa menina ali do Pedra 90, que tinha aspirações talvez de ousar ter uma profissão que ganhasse, né, muito mais, que era uma médica, uma advogada, em que pudesse mudar então aquela realidade. E eu ia para o mercado e assim, eu sabia que a gente não tinha tantas condições para mim ficar pedindo coisas no mercado. Só que eu pedia o caderno de desenho. Então eu ia lá na seção que tinha os cadernos, e eu lembro que era uma seção que ficava embaixo, então eu conseguia ali pegar, né? Na verdade eu tinha uns 6, 7 anos já, e eu pedia caderno de desenho e lápis de cor. Então eu lembro dessa infância que eu também já desenhava, na escola era eu que fazia os desenhos, de passar para cartolina, para fazer alguma apresentação, eu que aumentava aqueles desenhos do livro, aquele desenho bem pequenininho ali, de biologia, né? E aí eu aumentava na cartolina. Acho que são essas memórias que eu tenho, essa infância em que eu ousava, em que eu também experimentava muitos materiais. Lembro de também eu retratar a paisagem do Rio de Janeiro. Então, acho que eram paisagens que eu via na televisão e que eu não conhecia, nunca tive a oportunidade de conhecer. Fui conhecer o mar também depois de adolescente. E ali eu retratei, acho que era o Morro do Corcovado, num painel de madeira, com tinta, que era uma tinta cola. Então eu lembro dessa experimentação, e tudo isso, né, faz com que, de pensar, nossa, mas por que eu não retratava paisagens daqui? Mas porque o que a gente via, né, eram paisagens de fora, né? O que é o Brasil, né? Então, fico imaginando também, acho que a ideia que eu tinha de uma beleza era o Corcovado, e não era a nossa Chapada, não era o nosso Cerrado, o nosso Pantanal, e eu fico pensando nessa infância de que eu não vi nada disso na escola, eu assim não tive essa ideia, essa beleza que a gente tem, né, em Mato Grosso. Eu falo como, né, o estado do meu coração, onde eu cresci, não nasci, mas eu sou, né, mato-grossense de coração. Então, assim, recebi, né, o título de cidadã cuiabana recentemente, então tenho esse, né, Cuiabá no meu coração, e fico pensando, né, em como na minha infância eu também não valorizei essa nossa cultura, mas na escola a gente não tinha isso, essa valorização. Eu só fui valorizar depois, né, de adulta, de entender nesse universo da cultura, nesse universo como artista. E aí eu vou me entender também de onde eu venho. Para mim poder estar falando de onde eu venho, eu me formei em geografia. Lá a gente também, assim, acho que também tem tudo isso, tem essa formação que me atravessa e me faz pensar, que me faz refletir.
mas também as artes me possibilitaram esse olhar e de entender como fez falta de saber mais sobre o lugar que a gente vive, sobre as nossas tradições, sobre a nossa cultura, de valorização, né? E que hoje eu posso, né, valorizar e também assim, e rememorar isso, essa infância, e que também teve passagens em outros lugares. A gente teve um período em que a gente viveu em outros estados do Brasil, então a gente passou pelo Espírito Santo, pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, então eu também tive essa vivência, né? Eu também sou de uma vivência de uma família migrante. Minha mãe vem do Paraná, meu pai nasceu em Mato Grosso do Sul e vai para Rondônia. Minha mãe vai do Paraná para Rondônia e é onde eu nasci. Então, essa família migrante e os lugares por onde a gente passou, com certeza também me atravessa. E aí a gente volta para Cuiabá, né, em 2005, por aí, eu acho que eu tinha uns 15 anos, e aí eu brinco que eu comi cabeça de pacu porque eu voltei, né, minha família voltou para cá, e desde então, né, eu estabeleci aqui, casei, tenho um filho, né, que são cuiabanos, então assim, cada vez mais essas raízes que vão fincando aqui, né? Então, que eu tenho essa vivência em Cuiabá. Falar de racismo na minha vida perpassa muita complexidade por conta dessa constituição que eu sou. Eu sou uma mulher parda, filha, né, de uma mãe branca e de um pai preto, então eu nasço nessa mistura, e essa mistura que é o Brasil. Só que a gente percebe vários detalhes e vários momentos de como isso vai se constituindo e como a minha individualidade também traduz na coletividade, no que essa formação do Brasil e como esse mito da democracia racial, de que está tudo bem, de que não existe um racismo, de que não existe um preconceito. Em vários episódios, né, da família, eu pude perceber e pude perceber e entender só depois. Quando criança eu não entendia, quando adolescente eu não entendia o que estava acontecendo e o porquê daquilo, mas depois eu fui entender episódios como a minha mãe ir no mercado com o cartão do meu pai e fazer compras normal, ninguém pedir documentação, e o meu pai ir com o cartão dele, no nome dele, e pedir documento e fazer todo um processo assim de averiguação, né? Então esses processos eu não entendi, eu ficava assim abismada com aquilo quando eu era criança, mas eu não entendia. E depois a gente vai entender, né, todo esse processo de um racismo que é velado, né? E também que eu fui entender na minha pele também, de entender, eu só fui entender num lugar, e eu fico imaginando assim, de lugar para lugar isso muda muito. Eu fui sofrer no Sul, quando a gente, então, passou pelo Paraná, pela vivência nas escolas. A escola assim, é um lugar muito importante para mim, eu sempre fui muito CDF. Só que a escola também foi um lugar de sofrer, então, né? De me deparar com essa constituição negra dessa menina, né? De uma negra de pele clara, né? Com esse cabelo, com esse fenótipo negro, e lá que eu fui entender, né, o que me constitui, que isso aparecia e que isso fazia com que as pessoas os pré-adolescentes, a gente era pré-adolescente, com que rissem, com que falassem apelidos super maldosos, né, que assim, terríveis, que magoavam, só que naquele também momento eu não entendia. E eu fui entender isso na construção dessa minha negritude, na busca das minhas raízes.
de entender, por exemplo, como a família da minha mãe tinha uma árvore genealógica toda perfeita, aliás, assim, toda desenhada, a gente sabia quem eram os primos, de onde vinham, os avós, os bisavós, tataravós, toda uma história, né, da família europeia, né? Então, assim, a família do meu pai, a família preta que vinha da Bahia, né? Meus avós, pais deles eram baianos. Então, assim, uma família com a árvore genealógica incompleta, né? Meu pai não conhecia os primos, não sabe até hoje, né? Mais ou menos quem são os tios. E eu ficava imaginando isso e fui entender a partir dessa Constituição do Brasil. A história do Brasil vai uma história paralela às famílias. Então vai acontecendo no coletivo esse apagamento, essa invisibilidade das famílias. A família provavelmente do meu pai é descendente de escravizados ali na Bahia, de fazendas. E eu não consigo, há uma lacuna, né? E que eu quero aprofundar, e essa busca por aprofundar isso, essas minhas raízes, desse lado da família do meu pai, vai fazendo com que eu entenda, né, que essas lacunas são apagamentos, são a invisibilização dos sobrenomes, né, das pessoas escravizadas eram trocadas pelos nomes, né, do senhorio, que era um dono proprietário daquele corpo, né? Então a gente vai entendendo todo um processo que as famílias vão sendo assim desarraigadas. Essas raízes dessas famílias pretas, dessas famílias negras, elas são incompletas. E essa busca, né? Eu tenho um projeto de vida e que daí eu levo, né, para o meu fazer artístico, que é o meu caminho de expressão e de pesquisa, né? E aí eu aproveito disso para poder buscar, né, e trazer e fazer essas conexões, né? Reconectar com essas raízes, não de esquecer essa minha origem também de raízes que vem de Portugal, da Alemanha, mas que tudo isso está desenhado, tudo isso está muito bem, né? Também um orgulho, né, de pertencer a essas raízes europeias, mas eu também ter o orgulho de pertencer a raízes possivelmente africanas, né? Então, de matriz africana, de países africanos, de línguas, de cultura, de não ser um tabu, um preconceito na família, né? Ter essas raízes, ter essas manifestações culturais em que eu vejo que esses saberes populares também vão se diluindo num preconceito e que a gente percebe dentro da própria família, né? Dentro da própria família negra há preconceitos, né? Mas por conta de um preconceito que é estrutural, né? Então, assim, essa questão de ter o orgulho negro do cabelo black, então é algo construído que a gente tem que desconstruir no Brasil e reconstruir dentro das famílias. E é o que eu tenho buscado, né, nessa minha trajetória de vida. Eu segui um caminho diferente do que eu imaginava quando eu era criança. Ao invés de ser médica ou advogada, eu escolhi me formar em geografia por conta de um professor no cursinho em que eu gostava muito. Eu imaginava que eu ia ser uma professora como ele, animada e que passasse o conteúdo de uma forma super legal. E eu fiz geografia. Até porque também os caminhos da vida levam a gente para caminhos que a gente nunca imaginou, de ter que trabalhar de dia, estudar à noite. E eu fiz geografia, então, no noturno. E só que assim, a vida leva a gente para caminhos que a gente nem imagina. E eu fui bolsista, tive uma outra, né, vivência dentro da universidade, participei de grupos de estudo. Fiz mestrado em geografia, parecia que eu ia seguir o caminho, parecia que eu ia ser, né, uma professora, aquela rata de academia, assim, todo mundo imaginava. Só que eu tive uma crise existencial no final do mestrado e minha vida deu um giro completo quando eu fui fazer alguns cursos
até no Sesc Arsenal, fui participar do Ateliê Livre junto com o Benedito Nunes, né? E saudoso Benedito, meu mestre, e o Júnior Fontinelli na escultura. Então fui fazer pintura, escultura, para ver se aquele momento ali de crise passava e eu conseguisse defender o meu mestrado. Só que eu lembrei daquela menina do Pedra 90 que desenhava, que pintava, que corria, queria os cadernos de desenho. E quando eu vi, eu estava recebendo convites, fazendo obras ali no ateliê. E eu já recebi convites para estar em museus, apresentando meu trabalho em exposições, aqui em Cuiabá. E quando eu vi, eu estava no meio dos artistas, sendo artista, e aquilo tudo me trouxe outras possibilidades de profissão. Então eu podia ser artista como profissão, não só um hobby de pessoa que tem, que é mais abastada, como eu pensava, quando criança. E aquele sonho, então, se tornou realidade, um sonho sonhado enquanto adulta, de ser artista, e foi um sonho já de realidade, quando, dentro dos museus, expondo. E então faz 7 anos que eu me dedico às artes visuais, à pintura, à escultura, à cerâmica, em que eu trabalho como também professora, porque eu não em escola formal, mas de vez em quando eu dou oficinas, dou cursos, então eu trabalho nessa arte-educação. Gosto também, assim, acho que é um legado também do Benedito, que era professor, do Juni, e ali esse legado de ser professora também, nesse caminho das artes. E esse caminho das artes tem trazido muitas alegrias, muitas conquistas, no sentido de exposições nacionais, internacionais, a participação na Bienal de Santa Cruz de la Sierra, em exposições em São Paulo, como Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira. E tudo isso, esse caminho da arte, essas pesquisas de pensar uma decolonização do olhar e também da representação de corpos negros, de corpos afrodiaspóricos, de pensar essa diáspora, tanto lá no tempo da escravidão, mas também pensar diásporas contemporâneas, como as imigrações forçadas dos haitianos, por exemplo, passando por toda a questão econômica e de crise econômica, e depois a questão do terremoto. E isso também, assim, tudo isso é matéria também de produção artística, em que eu produzi um livro também falando sobre essas questões da escravidão e como isso trouxe essas heranças da escravidão. Então, o livro de contos Como Pássaros no Céu de Aruanda, que foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o nosso maior prêmio de literatura nacional que a gente tem, em 2022. Então ele chegou como finalista entre os 10 melhores na categoria Contos. Então isso para mim já foi uma premiação, uma autora de Mato Grosso, que nunca imaginou ser artista, e nesse momento o seu primeiro livro chega nessa seleção tão disputada, tão prestigiada nacionalmente na literatura. É um livro que eu ilustrei, então a felicidade também de poder trazer as narrativas nas imagens também, não só nas histórias. E depois também vem o Tessitura, que é um livro infanto-juvenil sobre a questão indígena, em que eu trago também aspectos de como foi e como tem sido também essa questão do contato com os não indígenas, de como são os atravessamentos nos seus territórios. E o próximo livro, que é sobre a imigração haitiana, que vai chegar aí ano que vem. Então já é também assim, essa produção que vai pulsando, e tudo isso
vai fazendo também esse lugar de multiartista, né? Uma multiartista geógrafa, em que tudo isso vai sendo cheio de atravessamentos, né? Entre as artes visuais, a literatura, a geografia, e a minha vivência também vai atravessando toda essa produção artística, e também vai fazendo com que seja também, querendo ou não, um legado, né, na cultura, e representando, né, a cultura matogrossense em vários lugares.